FUVEST segunda fase, gabarita aí. Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal História e Sociologia Articuladas, e nesse vídeo vamos comentar uma questão de segunda fase da FUVEST do ano de 2019. Isso mesmo, quero que esse comentário possa ajudar você a ir treinando para essa prova que é super difícil. Bom, eu escolhi a questão 6 da prova de 2019, né, que é a questão sobre Era Vargas. Eu vou ler aqui, vou fazer o comentário, mas não se esqueçam, essa questão, ela está na descrição do vídeo e vocês vão ver as imagens ao longo também do vídeo conforme eu for comentando, tá bom? Então eu vou ler aqui, você lê aí comigo. A questão 6 diz assim: observe com atenção as duas imagens que remetem à propaganda política durante a Era Vargas, 1930 e 1945, e responda ao que se pede. Observe as imagens. Sobre as imagens, nós sabemos que elas se tratam de propaganda política do período da Era Vargas. Então, a questão nos deu tempo, espaço e o assunto, certo? Esse é um tipo de questão que a FUVEST coloca todo ano, que é a leitura de textos não verbais, leitura de imagem. E quando você faz leitura de imagem, fica a dica para vocês. Você tem que observar tudo que está na imagem, todos os elementos da imagem, porque são os elementos da imagem, as informações que você tem que buscar para responder aos itens, certo? Então, qual é o primeiro item aqui? Aponte um elemento formal de mobilização comum aos dois cartazes. E o que tem nos dois cartazes que é comum? Que é elemento de mobilização, não é qualquer elemento que é igual, tá? Ele colocou elemento de mobilização e os dois dizem você. Então põe um dedão lá em riste, olha bem para a cara do interlocutor e fala você. O primeiro fala, você tem um dever a cumprir. O segundo fala, o Brasil precisa de você. Então o elemento formal de mobilização é a imposição do dever, apelativo em relação a você. Então, os dois cartazes, eles chamam a responsabilidade de um dever cívico direcionado ao interlocutor e fazem isso de forma impositiva. Como a gente sabe disso? Esse dedão assim, apontado para o interlocutor, é um dedão impositivo, né? Você faça isso. Então, esse é um elemento. Eu vejo que quando você traz um pouco do conhecimento de língua portuguesa, você também consegue responder isso de maneira um pouco mais adequada. Tudo bem? O item A era mais tranquilo. O item B perguntava assim: identifique os dois movimentos políticos representados nas propagandas a que se referem as duas imagens. Bom, aí nessa alternativa B, eu tenho que buscar nas duas imagens o que elas representam, quais movimentos elas representam. Observe a imagem de novo. A primeira imagem, ela traz um soldado, digamos, porque ele tem um chapéuzinho e atrás dele tem a bandeira do estado de São Paulo. A segunda imagem também tem um soldadinho com o dedo apontando para o interlocutor e atrás dele também tem uma bandeira com o símbolo do sigma. Bom, as duas bandeiras identificam os dois movimentos. No primeiro caso, é o movimento constitucionalista de 1932, que aconteceu em São Paulo e que defendia a construção, a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil, e a segunda imagem, que era o sigma, representava a bandeira com o símbolo do sigma, representa o integralismo brasileiro, a ação integralista brasileira, sacaram? Então, o integralismo, movimento integralista. Ambos os movimentos e o acontecimento ocorreram durante a Era Vargas. Ponto.
Também não era difícil, desde que você se lembrasse desses eventos e associasse esses eventos às suas bandeiras, tá? A segunda bandeira é um pouco mais difícil, você tinha que saber que o sigma era um símbolo do integralismo e que o integralismo ele foi muito forte, sobretudo durante o governo constitucional do governo do Getúlio Vargas, tá? O item C diz o seguinte, menciona um traço convergente e outro divergente entre as plataformas desses projetos políticos. Olha que interessante. Então, convergente e divergente. Convergente é o que aproxima, divergente é o que afasta. E ele está falando que são dois projetos políticos. Portanto, o primeiro, que é a Revolução Constitucionalista de 32, né? E o movimento integralista, ambos, eles convergem no quê? No apelo às massas, exatamente. Então não é um movimento, não é um acontecimento superestrutural, voltado só para as elites políticas, não. Ao fazer um cartaz e falar, você tem um dever, ele está fazendo um apelo às massas populares. Ambos. Os projetos, então, buscam a adesão das massas populares às suas ideias. E o que é divergente entre eles? A Revolução Constitucionalista de 32, ela tinha por objetivo, embora fosse uma revolução armada, um movimento armado, tinha por objetivo a promulgação de uma Constituição liberal para o Brasil. Portanto, tem um caráter republicano-democrático. Já o integralismo, nós devemos saber que é um movimento inspirado no fascismo europeu. Então ele era um movimento mais autoritário, né, que não reivindicava uma democracia, muito menos o liberalismo. Se ele é baseado no fascismo, ele é autoritário, é antiliberal e antidemocrático, certo? Então são dois projetos políticos que estão em prismas divergentes, antagônicos. Aí você coloca antagônico, o corretor fica super feliz, achando que você é fodástico e fala, esse garoto é bom, vou dar nota máxima, sai pro abraço, gabarita a questão e é isso aí, teu nome tá na lista. Entenderam isso? Então, agora eu quero mostrar para vocês um exemplo do que eu fiz. Eu fiz uma chuva de ideias. Quando eu estava construindo essa resposta, eu fui anotando no papel várias ideias que estão relacionadas ao tema da Era Vargas. Não apenas os temas que estão relacionados aos 3 itens da prova, mas a outras ideias também que vieram lá na minha cabeça e que caracterizam esse período aqui, que é o período cobrado na prova. Então é a nossa chuva de ideias, a nossa técnica para que você possa revisar alguns dias antes da sua prova. Tá bom, queridos e queridas? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha e não perca o próximo vídeo para você gabaritar história. Beijo, bons estudos, tchau!